A sua comunicação aproxima ou afasta? Dizem os especialistas que nós temos 7 segundos para causar uma boa impressão. E o que é que causa essa boa impressão? Na verdade, é a percepção do outro a nosso respeito que gera o que nós chamamos de boa impressão. E o que é que ele percebe? A percepção é quase que sensorial. Os seus movimentos no espaço, o vestuário, o tom, o ritmo da fala, o olhar, os gestos e até mesmo o perfume. Tudo isso pode ser positivo ou negativo na composição dessa primeira impressão. E esse tempo é muito curto. Na verdade, o que acontece é que, vindo um estímulo externo, esse estímulo é percebido pelo meu cérebro de uma forma positiva ou negativa. E essa percepção tem muito a ver com as minhas referências, né? Com aquilo que eu considero atraente ou não, simpático ou não, agradável ou não. Né? E muitas vezes um sinalzinho qualquer, por exemplo, uma inadequação no vestuário, né? E às vezes as pessoas têm mania, né, de irem para um ambiente ou outro dizendo, eu vou assim porque eu sou desse jeito, é assim mesmo, né? E aí, em vez de atrair, eu afasto. Por quê? Porque na comunicação tudo tem a ver com adequação. Não é que tal vestuário esteja errado, mas eu não vou a uma formatura de biquíni, nem vou à praia de longo. É uma questão de adequação. E o fato de, às vezes, eu não perceber o que pode chocar ou gerar desconforto num determinado ambiente, né, pode fazer com que esses 7 segundos sejam trágicos, sejam um desastre. Mas a vida da gente não são só os 7 segundos, né? Esses 7 segundos, essa primeira impressão vai passar, né? E ao longo da conversação que se estabelece ali, outros elementos são elementos atrativos, né, que estabelecem conexão, e alguns desses elementos provocam dispersão. E o que conecta? A sua capacidade de ouvir, a sua generosidade na fala, a sua percepção do entorno, do contexto do outro, não se impor. E o que desconecta? Preconceito desconecta, prepotência desconecta, reclamação, né? As pessoas que reclamam de tudo, falam de tudo, extremismo, radicalismo, isso desconecta, né? Isso torna a outra pessoa mais reservada, mais cautelosa, mais cuidadosa. Isso não favorece que a conversa flua. Tem um filósofo, um biólogo e filósofo chileno, de quem eu gosto muito, que se chama Humberto Maturana. Ele desenvolveu, né, uma série de estudos que ele chama de biologia do conhecer, biologia do conhecimento. Mas o Maturana diz que tudo se fez e se faz na história do homem pela conversa. É a conversa que torna as realizações possíveis. Então não é o que eu falo, não é o que um líder fala, não é o que o pai fala, não é o que uma autoridade fala. É a habilidade que se tem de, a partir das necessidades, do contexto, dos objetivos, das metas, se estabelecer conversas. Quanto mais fluida, quanto mais leve, quanto mais solta, respeitosa for essa interlocução, porque conversa é isso, conversa não é falar consigo mesmo, né? Aceitar que o outro pensa e muitas vezes, certamente, ele pensa diferente de mim, porque ele não é eu, né? Então eu costumo dizer que o nosso grande problema na conversa é que o outro pensa, mas ainda bem que ele pensa, né? Porque ia ser muito difícil eu conversar comigo o tempo todo, né? O que eu teria que acrescentar? Então, a partir daquela primeira impressão, né, a conversa se estabelece, e essa conversa pode durar alguns
alguns minutos, pode demorar horas, ou pode demorar séculos, décadas, né? Um pai conversa com o filho ao longo de décadas, né? O namorado com a namorada ao longo de meses, né? Essas conversas, elas não têm tempo, né? Elas começam e vão acontecendo, e através da conversa, estes envolvidos nisso criam as suas realidades. Para isso, é necessário que eu pense até que ponto o que eu falo ou faço conecta ou dispersa. Isso é muito importante.